Então, dando continuidade, né, à parte de paralelismo, esse slide ele demonstra um exemplo de um algoritmo bastante conhecido aí na, na área de computação, né, conhecido como merge sort. O merge sort, ele tem o objetivo de organizar, né, de ordenar um determinado quantidade de valores, um determinado array, vamos dizer assim, e ele faz essa ordenação pelo método de divisão e conquista. Então, ele sempre divide, ele marca um pivô dentro do array, separa em dois blocos, e aí ele divide em duas árvores, uma subárvore à esquerda e uma subárvore à direita, e aqui dentro ele começa a testar esse número com o próximo, se por acaso esse cara for menor do que esse, ele troca esse valor. Aí ele faz esse cara teste com o próximo, se for esse caso, quebra e faz de novo a troca. Então ele vai fazendo essa divisão e essa troca aqui, até ele chegar no final que tenha esse cara aqui ordenado. Então ele já ordenou o bloco da esquerda. Depois ele vai fazer esse mesmo processo aqui com o bloco da direita, depois ele junta esses dois, e aí ele consegue fazer uma ordenação, porque até um determinado ponto, você percebe que ele está ordenado, num determinado ponto aqui, ele também vai estar ordenado, então ele consegue achar onde essa variável aqui é menor do que a outra, e ele encaixa o bloco inteiro, e você tem um array ordenado. Essa seria a ideia dele. Então, isso daqui, em um processamento sequencial, ocorreria da forma como eu estou informando aqui, né? Sem querer entrar no detalhe de algoritmo de ordenação e busca, né? A gente está tentando explicar o paralelismo. Certo. Então, se eu tiver uma situação de duas threads, né, se eu conseguir paralelizar em duas threads, eu poderia dividir a parte do array ao meio, aí eu vou ordenar recursivamente o da esquerda em uma thread, simultaneamente eu vou ordenar recursivamente também o array da direita, ok? E depois eu vou juntar as duas partes já ordenadas. Então, eu conseguiria dobrar o meu desempenho e diminuir pela metade, pelo menos aqui, o tempo da ordenação. Não vai dar uma metade exata, porque existe um processo aqui de fazer o merge entre esses dois caras, que seria um join aqui, ó, tá vendo? Esse processo de um join aqui, ele leva um pouquinho de tempo. Mas, no slide anterior, você percebe que ele também tem, ao final do processo, essa operação de join, ok? Então, é por isso que a gente fala que gasta metade do tempo, ok? Então, vamos acessar aí esse site aqui, ó, ok? Dentro desse site, nós teremos lá dois arquivos, o arquivo merge sort Java e o sorter Java. Nós vamos executar ele, ok? Na sua máquina, e aí você vai verificar quantos núcleos a sua máquina possui, e você vai marcar lá na linha onde está int cores, você vai colocar a quantidade de núcleos que você tem, você coloca apenas a metade. Depois você executa colocando a quantidade de núcleos que sua máquina tem. Depois você executa dobrando essa quantidade. Vamos fazer uma analogia, tá? Em relação ao o que vai acontecer. Eu vou abrir esse código aqui para vocês, ok? Para vocês verem o conteúdo desse site aqui. Abrindo o site, você tem aqui, ó, o arquivo merge sort e o arquivo sorter. Então, eu sugiro que você baixa o merge sort, o sort, ok? E esse slide aqui do PDF ou o PPT, o que você quiser. É melhor baixar o PDF, você não perde a formatação. Se vocês quiserem não baixar daqui, baixem lá do Google Classroom, porque lá no Google Classroom eu já fiz a atividade 2, e aí você não teria que codificar aí e mexer lá, tá? Então, lá no nosso Classroom,
nosso Classroom, plataformas Big Data, atividades, material de apoio. Existe a classe Merge Sort e a classe Sorter. Esses dois caras trabalham juntos, ok? Aí eu faço uma alteração aqui para poder melhorar o desempenho do paralelismo, e aí eu vou explicar isso para vocês agora. Só que para poder a gente não perder o código, eu criei uma outra classe, que eu dei o nome dela de Merge Sort Runner, ok? E troquei esse sorter aqui para sorter runner. Então, esses 4 códigos aqui, ó, são os códigos que vocês poderiam baixar aí para a gente poder executar. Vamos começar com merge sort e sorter, ok? Então, eu também vou baixar esses caras aqui agora. Na verdade, cara, eu acho que eu posso mostrar para vocês lá na conexão de área de trabalho. Eu baixei esse cara aqui, eu não vou executar na minha máquina porque o NetBeans aqui não está funcionando, mas essa parte aqui de paralelismo, ok? Olha só, tem aqui o sorter e o merge sort. Então tá, então o que que foi feito aqui? Foi feito uma classe para poder exemplificar como eu vou fazer o processamento do merge sort, e aí eu coloquei um array um pouquinho maior aqui, tá? Para a gente fazer o teste. Na verdade, esse material não é nosso, é lá daquele site, né, que vocês pegaram lá, porque lá tem um exemplo de merge sort funcionando. Então, ele te dá aqui, ó, alguns resultados, tá bom? Da máquina dele, que é quando ele fez. Originalmente, se você não paralelizar, colocar apenas um núcleo, ele vai gastar 187 para ordenar 1, 2, 3, para ordenar 1.024.000 elementos, ok? Se você colocar 2 threads, ele baixa de 187 milésimos de segundo para 110 milésimos de segundos, na mesma quantidade do array. E para ordenar essa mesma quantidade, 1.240.000 elementos, se você aumentar para 4 threads, ele vai gastar 82 segundos. É esse o teste que eu estou querendo dizer para você, que quando esse cara fez, o comum era 4 threads. Então, o que, que você vai imaginar aqui? No seu caso, você vai olhar quantas threads tem lá. Se no seu computador tiver 6 threads, você executa ele com 3, executa ele com 6, e depois você executa ele com 9, por exemplo. Para você analisar esse perfil aqui, ó, de desempenho. E aí eu estou querendo entrar no novo assunto. Então, como que funciona esse código? É um código que ele gera essa quantidade de elementos aqui, ó, de maneira automática, de maneira randômica, tá? Certinho? E aí ele tem toda a parte daquele algoritmo de dividir para conquistar, né, do algoritmo do merge sort. Essa linha aqui, ó, int cores, é a linha que eu estou falando para vocês, do qual você pode estar alterando o código. É só aqui que você vai ter que alterar, né? Porque o objetivo nosso é estudar e observar o paralelismo, ok? Então, depois que você fizer isso, você pode executar. Essa classe aqui, ela vai instanciar a classe sorter, ok? Passando para a classe sorter, para uma thread, para thread 1, ok? Para thread left, né? Para thread da esquerda, ele pegou o array, dividiu por 2 e passou o array inteirinho para a thread da esquerda. O outro array, ele chamou de thread da direita, também pegou o restante, ok? Da parte da direita para cá, ok? E aí ele dá um start nesse processamento da thread 1 e dá um start na thread 2. E aí depois que ele fizer isso, ele faz um join na thread 1, ou seja, esse join é aquilo que eu falei, ele fica parado ali até ele terminar, né? Obviamente já vai ter terminado aqui, porque vai ter executando a thread, e depois ele faz um join com esse cara aqui,
e aí ele faz a operação de merge no final, onde ele junta o left e o right, ok? É dentro de um array só. Ao terminar, ele está contando o tempo que ele vai gastar nisso daqui, certinho? E aí, no final, ele vai imprimir esse valor que eu te falei do tempo. Ele vai imprimir isso daqui para vocês, ó. Ordenando tantos mil arrays, gastei 187 milésimos de segundo. Dobrando o valor, gastei 378. Você pode ver que ele dobra a quantidade de elementos, mas a ordem dos segundos aqui, ó, não necessariamente é dobrável, entendeu? Porque nós estamos trabalhando com paralelismo. Certinho? Aí eu gostaria que vocês executassem esse código aí para a gente debater um pouco. Essa classe sorter aqui é só relacionado à parte da thread, tá bom? Estou aguardando, pessoal. João, Ou, seguinte, nesse método aqui, o Parallel Merge Sort, aí ele está com cores igual a 8, né? isso. Aí você sugeriu que eu colocasse inicialmente a metade dos núcleos do meu Isso, a processador. metade do que você tem. Aí depois eu dobro e depois dobra novamente. Isso. E aí você Mas guarda. aí tá supondo que eu teria 8 núcleos. Ou não, é para eu dobrar mesmo tendo só 4 aqui na minha máquina. Isso, aí mesmo você tendo só quatro sua máquina para poder dobrar e a gente vê qual vai ser o comportamento do paralelismo em cada máquina nossa. Beleza. Tá, já é. Obrigado. Ok. Pessoal aí, tá conseguindo?
Não esquecem de anotar a saída do console para a gente comparar, tá? Porque a gente vai executar outros arquivos agora para a gente fazer um comparativo. Djalma, qual que ele tem que rodar primeiro? Você vai rodar o merge sort.java. Esse que você tem que rodar primeiro, alterando dentro dele aquela linha int core. Não precisa enviar o resultado, não. A gente pode só gerar uma discussãozinha rápida aqui, porque eu também executei, né? Aí aqui a gente tem eu também dei uma printada aqui ontem, ainda bem que eu fiz isso, porque se eu tivesse deixado para executar na minha máquina, estaria ruim, né? Adriana, eu vou bater uma foto aqui para você, tá? Aí, para você ver o que eu estou falando aí com a sua dificuldade. Bem aqui, ó. Eu vou olhar aqui qual que é a sua IP, tá? O engraçado é que você coloca um núcleo, mas ele não fica naquele, ele fica sempre trocando. 104, tá, Adriano? O seu é 104. Quem que falou aí? Eu não consegui acompanhar. João. Ô, João. O engraçado é quando você coloca um núcleo, ele não fica no mesmo núcleo, ele fica trocando. Então, mas isso daí é justamente o controle de concorrência. O fato de você entrar no processamento dentro de um núcleo, o sistema operacional tem um cara chamado escalonador de processo, que ele define, através de um algoritmo lá, através de uma estratégia chamada Quantum, quanto tempo esse processo seu vai ficar na memória da CPU. Ela processa por um X tempo, aí ela é obrigada a sair, entendeu? Para que outro processo tenha a possibilidade de também ser processado. Entendeu? Porque senão a máquina travaria, vamos supor assim. Quando o seu processo entra na CPU 1, é processado um pedacinho do tempo, ele sai. Quando ele volta para qualquer outro processador que esteja livre. Entendeu? Aí ele pode cair no processador 3, por exemplo. Aí ele consome lá do processador 3. É um exemplo, entendeu? Entendi. É porque senão, se você faz um programa muito grande, ele entra na CPU e ocupa ela para sempre, aí o seu sistema operacional, com as outras coisas que ele tem que fazer, travaria, entendeu? Então, é normal ter uma definição de tempo para que cada processo tenha disponibilidade para poder ser executado pela CPU, pela unidade central de processamento.
É por isso que há essa troca aí que você está reparando aí. Naquele primeiro algoritmo de teste de thread, eu coloquei 12 thread, 1 milhão de interação, e ele não chegou a 60, ele só chegou a 60% da máquina. Agora, com o de ordenação, ele chegou a 100%. Isso, é porque aquele algoritmo meu lá, o problema dele era um problema sequencial e trivial para a máquina, é um for. O for, ele é executado dentro das características da máquina em uma equação linear. Ele não tem nenhuma complexidade. Então, o for, ele é como se fosse o x elevado a 1. Então, independente da quantidade de valores que você colocar ali dentro, ele vai gastar um passo de máquina, é uma equação linear. Quando você faz um processamento onde você tem, talvez, um for dentro de outro for, por exemplo, essa equação sua, ela é uma equação quadrática. Ela é x ao quadrado. Então, ela não vai ser mais linear, ela vai ter uma curva assim, ó, exponencial. Aquela curva quadrática lá da matemática, lembra? Sim. Então, naquele cenário seu, ainda mais que sua máquina é uma máquina boa, vai ser difícil você colocar um número ali para que ele ocupe o 100% da CPU. Teria que ser uma entrada gigante, entendeu? Aí você teria que trocar a variável de int para long e colocar um número absurdo, ok? Nesse cenário nosso aqui, nós temos um array com vários elementos, tranquilo, do qual a gente divide ele em dois pedaços e aumentamos a complexidade dele para ser processado em 2 núcleos. Então, você percebe que ele pode usar 100% dos núcleos, mas ele executa 100% de um núcleo por um tempo menor, entendeu? Então, é por isso que você tem essa impressão aí de que, naquele exemplo lá, eu não vi 100% do núcleo. Por quê? Porque o problema lá é um problema linear, entendeu? E para a gente fazer uma ordenação com merge, o tempo ótimo dele, se eu não me engano, é O n log de n, alguma coisa assim. Não chega nem a ser quadrático quando você paraleliza ele. Eu não me recordo exatamente qual que é o custo computacional que ele tem. Mas é uma boa observação sua, você ter esse tipo de raciocínio, né? Uhum. E isso te motiva a evitar fazer for dentro de for, dentro de for, dentro de for, em situações onde você não pode paralelizar, tipo, sei lá, um código de máquina que você faz um sistema para supermercado, um sistema de cadastro, um sistema disso daqui. Quanto mais você faz um for dentro do for, pior é o desempenho da sua máquina. Então, nessa situação aí, se você tiver que fazer vários for, é um grande indicativo de você poder paralelizar esse problema para você diminuir o custo computacional. Recentemente tive um probleminha desse lá na Saneago, referente a trabalhar com a árvore de dados. Eu estava usando método dentro de método, esqueci o nome. Recursividade. Aí o que acontece? Eu sempre estava, como a árvore de dados era gigante, eu tinha que trazer todas as unidades, dava Stack Overflow. Sim, Aí eu tive que pensar em uma coisa que fosse procedural, um for só, que fosse passar por todo mundo e tratar todas as árvores de dados para poder passar. Esse cenário seu é um sério cenário que depois que você resolveu o Stack Overflow aí, que deu problema, você cai em outro problema chamado out of memory. Porque vai começar a consumir memória e você não vai saber tratar. Então, existem alguns algoritmos clássicos para trabalhar com árvore, tá? E talvez seja um grande indício de você mudar a forma como você está programando essa árvore. Você procurar algumas coisas de programação relacionado ao problema de árvore. O maior problema dessa árvore é porque eu já tinha que desenvolver usando as próprias classes do framework que constrói a tela. Isso. Não, aí é um indício porque que senão eu teria que pegar, fazer de um jeito e depois copiar tudo e colocar no outro. Aí também ia ter problema de memória. Sim. É isso que eu tô te falando, você vai ter que estudar os algoritmos de árvore para poder resolver isso daí. E talvez cabe até um refactoring nesse sistema seu. Por que eu tô te falando isso? Assim, por experiência própria, você vai resolver agora, entendeu? E daqui 8 meses, daqui 10 meses, se você estiver ainda na empresa, esse problema vai voltar de novo para você. Pessoal, conseguimos executar? Eu posso dar mais uma pincelada aqui? O que vocês acham? Posso falar? Pode.
Pode, né? Então tá. Então, no meu caso aqui, esquece essa parte de baixo aqui do slide que está plotado para vocês, tá? Vamos falar só da parte aqui de cima. No meu caso, quando eu executei com 8 threads, sem alterar o código, né? Aqui, do jeito que está lá, com 1000 elementos, ele gastou 2 milésimos de segundo. Aí chegou nessa quantidade de elementos aqui, ele gastou 209 milésimos de segundo. À medida que eu coloquei com pouco núcleo, em relação ao total que eu tenho, ele teve um desempenho. Quando eu coloquei com a mesma quantidade de núcleo que minha máquina tem, o desempenho dele melhorou um pouco, ok? Se eu processar ele de maneira sequencial, a máquina quase que travou, certo? Se eu tirar o paralelismo disso daqui, nessa quantidade de elementos que tem um array aí, e se eu dobrar o valor em relação à quantidade de núcleos que eu tenho, não vai aumentar muito o desempenho. Se eu colocar núcleos demais para ele processar, mudar aquele cara lá, igual, por exemplo, em vez de eu tenho 8 núcleos, se eu colocar 10, ele fica mais ou menos ali no próximo. Mas se eu colocar 20, colocar 30 núcleos, não adianta, porque eu não tenho esses núcleos físicos. Pelo contrário, vai piorar o desempenho da minha máquina. Entendeu? Por quê? Porque você está falando para a máquina paralelizar, então vai acontecer de você mandar paralelizar e não haver threads, CPU suficientes para poder processar essas threads. E aí, nesse cenário, o que acontece? Você observa que as threads vão ficar ociosas. Nem que seja por milésimo de segundo, mas isso daí já impacta no tempo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que você vai ter que chamar na sua CPU, na sua máquina, você tem que fazer uma chamada no sistema operacional, perguntar para ele quantos núcleos que você tem de disponibilidade, e aí você trabalha em cima dessa disponibilidade de núcleo, ok? Então, resumindo então, se eu colocar sequencial, o desempenho fica lentíssimo. Se eu colocar metade da minha CPU, eu tenho um desempenho que eu posso melhorar. Se eu colocar a quantidade exata de CPU, esse desempenho será melhorado. Mas se eu aumentar demais a quantidade acima do que eu tenho de disponibilidade de CPU, eu não tenho garantia nenhuma, ok, que eu vou aumentar o desempenho. Pelo contrário, nos experimentos que nós fazemos aqui, nas nossas máquinas convencionais, o desempenho piora, ok? Certo? Então, esse seria o cenário do qual eu gostaria que eu queria mostrar para vocês. Se vocês compararem, se você comparar aí o desempenho do que eu acabei de falar para vocês, vocês vão observar isso. Aí existe um certo, o que a gente falou aqui foi de paralelismo, certo? Existe um conceito na computação que é um conceito de cache, de nível, de level. Eu posso aumentar o level desse paralelismo, ok? E dar uma prioridade para esse cenário, ok? E aí, essa prioridade eu vou fazer ela dentro de uma determinada linha de código, de uma determinada programação. Se a gente abrir esse arquivo aqui, ó, 26 paralelo algoritmos.pdf, lá no slide 20, 21 e 22, ele pede para poder fazer uma troca de alguns nomes. Só que o que ele pede para você trocar de nome de classe não está com o nome igualzinho no merge.java e no sorter.java. Aí, para não complicar para vocês, a gente não perder muito tempo, eu tomei a liberdade de eu fazer essas alterações e já disponibilizar para vocês. Então, eu já fiz essas alterações, ok? Anota esses valores que vocês tiveram aí, certo? E aí vocês vão executar agora o que está na classe. Deixa eu abrir aqui a minha conexão de área de trabalho remoto, porque eu desconectei para ajudar a Adriana. Já estou reconectando e vou mostrar aqui para vocês aqui na tela. Então, eu abri esse código aí para vocês, que é o merge sort, né? E o sorter, ok? Agora você vai colocar lá o merge sort runner e o sorter runner. Ok? Você vai ver aí uma definição de prioridade
de prioridade e de level de cache. Você vai perceber uma melhora, porque você está obrigando o sistema operacional a te atender nesse nível de prioridade aqui. Né? Tudo uma questão de concorrência mesmo, né? Busca por recurso. Então, olha só, o que foi alterado? Foi alterado que aqui na classe Runner ficou igualzinho, porque essa classe aqui é a classe que starta a nossa thread, ok? Aí, eu troquei o nome da variável aqui para level, ok? E aqui eu vou fazer o paralelismo do merge sort, normal. Aqui dentro do merge sort runner, ok? Aqui no nosso método aqui, ó, de paralelos merge sort, eu chamei uma função recursiva aqui de paralelo merge sort e passei para ele a variável a para mim, tá? E agora eu não vou passar mais a quantidade de processadores de cores. Eu vou passar a quantidade de níveis que eu quero estar trabalhando e ele vai se virar para poder achar essa quantidade de cores suficiente. Então, se eu colocar aqui, se eu colocar 3, significa que eu quero 8 threads. Entendeu? Então, é 2 elevado a esse valor que você colocar aqui, e você vai chegar no número de cores, tudo bem? É um cálculo que a gente faz aqui. Então, se eu colocar 2 aqui, eu estou colocando quantos cores? 2. Se eu colocar um aqui, desculpa, 4. Se eu colocar um aqui, 2 cores. Se eu colocar 2, 4 cores. Se eu colocar 3, 8 cores, 8 threads, vamos dizer assim. Se eu colocar 4 aqui, ele vai para 16. E aí eu fiz a alteração aqui no nosso método dele aqui do paralelo mesh sort, passando a quantidade de level que veio aqui, ó. Esse 3 ele vai ser passado aqui, vou fazer um merge sort, né, com esses caras aqui, e aí eu vou estar trabalhando com esse level passando para esse cara aqui, ok? Não teve muita diferença no nosso código. A alteração com o slide pad é só isso. Eu só quero dizer para vocês que a gente pode dar prioridade na nossa thread frente ao sistema operacional. E aí, se você executar esse cara aí, você vai chegar nesses valores aqui, ó. Ok? Se por acaso eu abrir aqui a classe merge sort, você vai reparar aqui que originalmente ele mantém o mesmo, 110 o mesmo, 82 o mesmo. Mas quando você executar esse código aí, porque eu copiei, tá? Eu copiei o código, eu dupliquei o código. Lembra que eu falei para você que eu dupliquei? Então, eu não atualizei aqui nesse Merge Sort Runner os valores. Os valores atualizados desse cara aqui é o que tá no meu slide, aqui, ó. Estou explicando porque se alguém olhar as duas classes, vai ver os valores lá, os valores vão estar iguais, mas na verdade não. Quando eu coloco um level, por exemplo, com 3 de paralelismo, com 2.000 elementos, com 2.000 elementos, ele cai de 8 para 5, ok? Sei lá, com 1 milhão e 200, com 12 mil, 1, 2, 3, com 128 mil, ele gastou 16 segundos, ok? Ele teve uma perca de desempenho aqui, mas você percebe que chega num determinado momento, a maioria dos casos aqui são desempenhos melhores, pouco melhores do que a classe anterior aqui. Com muito elemento, por exemplo, aqui, ó, 2.094 milésimos de segundo, aqui eu gastei 2.109. Aí eu quero que vocês executem esse cara com 2 lá, com 3 e com 4. E nós vamos pegar esses números e vamos comparar com o anterior, e você vai perceber que se você aumentar demais aquele level, pelo contrário, ele vai diminuir esse tempo aqui e vai ficar, não vai ter uma efetividade, porque, novamente, vai ter threads que vão ficar ociosas, porque todos os processadores já estão o quê? Ocupados. Consegue executar esse código aí rapidinho para a gente? Djalma, por Sim, favor, Silvio.
Você poderia só apontar lá no código alteração, o local da alteração, por favor? Assim, é esse de cá, Mersort Runner. É esse cara aqui, ó. Certo? No método do paralelo merge sort, que eu fiz. Isso olhando o slide, né? Você pode ver aqui que ele passa esse número fixo aqui, ó. Aqui eu estou colocando o nível dele aqui e passando aqui como parâmetro. E esse método aqui, ó, paralelo merge sort, esse método aqui. Ok. Se você comparar, você vai ver que ele está um pouco diferente, certo? Beleza. A classe sorter lá, sorter runner, não muda muito, é só nomenclatura de variável, o que eu alterei lá só para poder ficar compatível, e do lado de cá, falando level, e do lado de lá também está a variável com o mesmo nome de level, para poder não confundir. Ok. Obrigado. Beleza, mestre? Dario, você quer compartilhar a sua tela aí com a gente, para a gente poder te ajudar? Professor, qual a diferença de level para core nesse tipo de configuração? O core, você está deixando o sistema operacional, entendeu? Decidir e entrar na prioridade que ele está trabalhando. O level, você está indicando para o sistema operacional, numa chamada das thread lá, que ela tem tipo uma prioridade em relação ao trabalho do que ela tá fazendo. De maneira bem mais simples, seria isso daí. Então, por ele ter uma prioridade, por ele ter um escalonamento melhor, ele vai ter essa melhoria de desempenho. Já eu acho que você tem que sair da sua apresentação. Ah, deixa eu parar aqui. Pronto, pode compartilhar sua tela aí comigo. Deixa eu executar de novo o 4 para que ele melhore. Está dando erro, tá vendo aqui? Calma. Aham. Então O tá, deixa eu... sorter e o sorter run, né? Talvez ele fez alguma coisa errada. Não. Isso daí é o seguinte, é porque como você copiou lá, não sei por que, qual motivo, ele colocou em pacote diferente, tá vendo? E deu o nome do pacote ao nome da classe sua Java, que é aula 12.java, tá vendo? Clica aí, aperta F2. F2? Isso, para renomear. Isso, você vai dar o nome que está lá na linha 3, que é Sorter Runner, tá vendo? Engraçado, 12 minutos. Não, eu acho, tem que ficar igualzinho o nome, tá? Ficou, não ficou? Pô, Isso, agora fala você muito vem, bem. abre a aula 1, por favor, isso. F2 aí. Isso, agora vai lá no material e copia de lá para cá as duas outras classes, que é a classe de merge. Peraí. O material está aqui, ó. Qual deles? Sorter Java, sorter run, sorter, qual deles? É porque você copiou, lá dentro eu só estou vendo um sorter, agora tem que copiar o merge, tá? Está aqui, ó. Então, copia, seleciona esses dois caras aí, dá Ctrl C. Cara, levar para lá? Isso, você pode fazer Ctrl C aí, o Eclipse deixa, tá? Ctrl C aí, lá, isso. Perfeito. Agora, abre lá a classe Merge Source. Acho que o nome deve estar errado, né? Também. Pode Acho que ser. ele é mais minúsculo aqui, né? Não, é questão do pacote, eu acho, porque o seu pacote está aulas, dá 2 cliques aí. Esse aqui? Não, dentro da classe Merge Source Runner. Ah, 2 cliques nela, abre ela aí, por favor. Muda o pacote aula zero alguma coisa aí para aulas. aulas, né?
Uhum. Pode salvar. Ok? Aí Não é verifica. maiúsculo e minúsculo aqui também não, né? Tem que ser. Aí você pega esse cara aí, ó, aperta F2 e renomeia para igualzinho o nome da classe. O M maiúsculo e o runner maiúsculo. Forte. Isso. Beleza. Né? Esse procedimento. Aqui, né? Tá, é porque em Java o nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe pública que tem dentro dele. Dario, aproveitando que você está aí, deixa eu te explicar. Clica com o botão direito em cima de alguma classe aí. A merda tá errada aqui, peraí. Deixa eu te ensinar. Botão direito aí, por favor. Só um minutinho, deixa eu só consertar isso aqui. Tá. Aqui, pronto. Se você fosse renomear sem apertar o F2, ele não tem essa opção de rename, tá? Ele tem uma opção de refactory primeiro. Você clica com o botão direito na classe, clica lá com o botão direito para você ver, rapidão. Aqui? Isso, botão direito. Vai no botão lá embaixo de refactory, tá vendo aí? Refactory, lá no meio, desculpa, é no meio. Referência, né? Não, refactory, o de cima, 3 acima. Ah, refactor. Isso, aí você tem a opção rename, tá vendo aí? Ah, Sacou? É porque eu fui com atalho de F2, né? Mas Java, o Eclipse faz isso daí, porque quando você renomeia as classes, ele sai renomeando em todas as suas referências. É só tá bom. sabendo, tá bom? Tá ok. Aqui agora é só confirmar, agora é só executar. Não, primeiro você vai nesse merge aí, Ok. vai lá na linha 62, tá vendo a linha 62? 72? 62. 62 aqui? Não, Isso. de qual deles? Tá vendo que tem 8 aí, não é isso? Ah, Então, abra as propriedades do seu computador e veja lá, você pode apertar Ctrl Shift ESC no teclado, ele vai abrir as propriedades, o gerenciador de desempenho, de tarefa. já está. Ctrl Shift ESC, isso. Aí você vai lá na parte de CPUs, de performance de CPUs, no seu caso aí, tá vendo aí, ó? Ele tem 4 processadores, dois lógicos e 2 físicos, se eu não me engano. Aham. Você pode clicar com o botão direito nesse quadrado aí, ó. Clica com o botão direito dentro desse quadradinho aí. Change Graph to Logical Processors. Isso. Então, no seu caso, é 4, tá vendo isso? Ah, tô vendo. Você baixa esse 8 aí para 2, executa, depois aumenta para 4, executa, guarda os valores, depois você executa com 8. Aí você vai perceber isso que eu estou falando. Tá bom. Executa aí para a gente ver, porque aí a gente aproveita e já todo mundo já consegue estar dando uma... Qual deles que eu tenho que executar? É isso daí mesmo que você tá. Botão direito aí nessa classe. Então tá, eu vou anotar só o último valor aqui, tá? Eu não consegui enxergar, eu acho que é 28,55, né? Para guardar esse número, né? Isso. Guarda esse cara aí no TXT. A máquina é lenta e o usuário também, viu, Djalma? Então tem que ter paciência. Estamos aqui para aprender e para esmiuçar esse conteúdo, porque quando chegar lá no Spark, vocês vão aprender uma melhoria aí, tá? Beleza. 5, 8 Volta lá. dela, né? Isso, agora volta lá e altera para 4 processadores. 4.
Executa de novo, por favor. Um pouco mais rápido, né? Dá uma observada lá, por favor. Uma diferença de menos de 1 segundo. Isso. Agora você vai executar, você vai dobrar o processador, vai colocar 8. A ideia inicial seja que diminuísse, né? Porque você está colocando mais threads, né? Vamos ver se vai diminuir mesmo ou se vai aumentar o desempenho. 8 cores. Depois que você executar, alterna a tela lá para o desempenho, rapidão. Olha lá, Dario, usando os 4 cores. Até agora processando, meu querido. Beleza, terminou. Volta lá no Eclipse. Tá, só um minutinho. Print screen. Isso, dá uma olhadinha aí, dá um print. Tá, para mim não está muito legível, mas aumentou com 8 ou diminuiu? Como é que foi? Depois foi 5.800, 4, 5.100, 8, 5, 5.000. O total da diferença de 1 segundo. Tá, mas qual que ficou melhor aí no cenário seu? 8. Com 8. Isso, se você aumentar para 16, você vai perceber, entendeu, que esse desempenho pode cair. Porque vai ter threads que vão começar a ficar ociosas. Entendi. Entendeu? Aí agora, nós vamos implementar os níveis, tá? Aí, então, abra a classe Merge Sort Runner. Essa aqui. Isso. Deixa eu na linha 62. É 2. Isso, ele está com 4 aí. Vamos manter 4, porque 4 foi o melhor desempenho seu na anterior, beleza? Sim. Ok? Então você pode isso, perfeito, é isso que eu ia falar. Executa de novo. Pode executar de novo. Não, é a classe de baixo, a de baixo. A runner, né? Isso, a runner. Ô, João Moita, o desempenho seu, até a gente chegar num valor onde não compensa mais, é justamente aquilo que eu estava falando da arquitetura de processadores para vocês, entendeu? Na minha máquina é uma situação, na sua é outra, depende do sistema operacional, da quantidade de recursos que está sendo utilizado, mas vai chegar um tempo, um momento, que ele não vai conseguir melhores desempenhos, tá? 5.954, pior. Pior, não foi isso? Tá. Agora, volta lá para 3 lá, coloca 3 lá, por favor. Melhor. Ok? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é justamente essa dinâmica, tá? Que não necessariamente você aumentando muito a quantidade de threads, você tem que respeitar a arquitetura física da máquina do qual a aplicação vai estar rodando. Por isso que no início da aula eu fiz aquele desenho da parte do rádio, do software, eu dividi ali, desenhei a placa-mãe, falei da memória, falei do processador, por conta desse tipo de entendimento. Na minha máquina, por exemplo, quando eu vou para level, ele melhora o desempenho. Existe uma lei aí, né? Dario, eu vou voltar para minha tela, pode ser? Pode tirar o compartilhamento aí. Beleza. Obrigado, João. Ok, estamos à ordem.
Isso que eu estou mostrando para vocês já foi objeto de estudo, tá? E aí teve um cara aí chamado, não sei o que lá, Amdahl, e ele desenvolveu um conceito, né, que acabou depois a gente traduzindo como lei de Amdahl. O que acontece? Se seu código, você tem 100% do seu código, se apenas 33% dele puder ser paralelizável, então você pode ter um desempenho, no máximo, 3 vezes melhor que você já tinha, independente da quantidade de processadores que você tem. Então, você tem que indicar e colocar a quantidade de processadores até o limite desses que eu estou falando para vocês. Então, também não adianta você comprar uma outra máquina com 32 cores para poder processar isso daí, porque o desempenho dela vai chegar num determinado momento que ela vai ter um desempenho estável. Você aumenta a quantidade de cores e o desempenho dela já chegou no mínimo, e no mais rápido possível que essa máquina consegue. Por quê? Por conta desses problemas de arquitetura. Então, as threads no Java, que vão processar essas coisas aí que são mais pesadas, que por isso que elas foram criadas, né, elas precisam ser utilizadas com o seu controle muito correto. Isso vale para C, isso vale para Python, isso vale para qualquer linguagem de programação, ok? Então, se eu tenho 30% do meu código que eu posso entender que ele é paralelizável, e os outros 70%, ele tem que funcionar de maneira estruturada, de maneira sequencial, o máximo que eu posso melhorar esse código seria 3 vezes mais. Então, você tem que ter um controle do que você deve paralelizar dentro da sua infraestrutura aí de código. Por nossa sorte, boa parte dessas problemáticas são abstraídas, né, e são resolvidas pelos frameworks. Mas, lá na hora do vamos ver, existe algum programador em um determinado momento que vai ter que se preocupar com isso, independente do cenário que esse cara esteja. Ok? Então, existe aí uma arquitetura de um algoritmo chamado MapReduce, que o Luiz Mário mostrou para vocês na aula passada, fez um exemplo, né, eu acredito que ele até programou com Apache Flink, ou alguma coisa nesse sentido, eu não sei exatamente qual que ele utilizou, e aí ele fez as operações de MapReduce. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o paralelismo, ele tem justamente a ideia de você pegar uma tarefa e dividir entre os seus núcleos. Isso é paralelismo. Quando você faz isso daqui, tem uma tarefa e divide entre mais de uma máquina, aí você tem a distribuição, que a gente chama de distribuído. Então, o MapReduce, ele é um algoritmo que apoia o paralelismo e ajuda nessa distribuição de tarefas, ok? Então, é uma estratégia de paralelizar os algoritmos baseada, entendeu? Em mais de uma máquina, certinho? Você pode fazer isso dentro da mesma máquina, não tem problema. Mas a ideia é que você tivesse mais de uma máquina, ok? E aí você vai fazer aquela operação de cliente-servidor. O que é a operação cliente-servidor? É quando você tem um nó master, um mestre, que fica por conta de organizar essas coisas, ok? De fazer um mapeamento disso daqui, e aí você passa para a sua máquina, ok? Fazer um shuffle, uma organização desses dados de maneira paralela e distribuída entre várias máquinas, e num determinado momento você devolve e faz um join do resultado, entendeu? Esse seria a parte do reduce. Então, como que você trabalha com esse algoritmo? Esse algoritmo pode ser implementado em qualquer situação. Não estou falando do Hadoop. Estou falando do algoritmo clássico de map e reduz, mapear e reduzir. Então, um nó master, ele recebe o problema principal, divide em vários outros subproblemas, então ele pode quebrar o seu problema em vários outros, ok? E depois ele divide isso daí para os trabalhadores, que são os nós escravos, os workers, que nós chamamos aqui. Esse worker recebe esse problema, ok? Certo? Coleta esses problemas, trabalha em cima desses problemas e chegam em subsoluções. Essas subsoluções depois devolvida para ser combinada na operação de reduce. Ok? Então, essa seria o cenário de MapReduce algoritmicamente falando. Ok? Então, aqui é um clássico de como funciona a arquitetura Hadoop para Big Data, porque o Hadoop, ele trabalha
justamente com essa parte de armazenamento, e esse armazenamento é distribuído entre os seus nós, ok? Existe uma outra infraestrutura, uma biblioteca que controla e faz essa distribuição de maneira mais performática, que é o tal do YARN, certinho? E para cima você tem todas as operações que você pode fazer com esse banco de dados, que no caso nosso aqui vai ser um banco de dados resiliente. Ok? Você pode fazer MapReduce nele, você pode fazer análise de SQL com a parte do Drill, você pode utilizar a parte do HBase para conectar nesse cara alguma coisa no SQL, e aí tem uma série de situações aqui que a gente vai ver no decorrer do trabalho nosso. No próximo encontro, a gente vai aprofundar no ecossistema Hadoop, tá? Hoje a gente aprofunda no ecossistema do Spark. Ok? Pessoal, tranquilo até aqui? Posso entrar no Spark? Pode. Professor? Sim. Aí, se alguém foi fazer o teste, deu algum problema, verifica a versão lá do Java, se está teste na sua máquina, no caso, né? Se é 32 ou 64 bits. Só funcionou no 64. Beleza, é porque os sistemas operacionais, eles têm uma limitação com 32 e 64 bits. Isso mesmo. Perfeito, cara. Beleza, então, existe no contexto nosso o MapReduce, que é um algoritmo clássico, igual a gente acabou de falar. Aí existiu alguém que fez um framework baseado nesse algoritmo e deu o nome desse cara de Hadoop, entendeu? E o Hadoop, no primeiro instante, contemplava apenas essas duas operações, né? Ele fazia o processamento de map e o processamento de reduce. E aí você percebeu que ele tinha uma performance ruim quando você precisava processar alguma coisa em cima dessa base de dados. Então, a cada vez que você precisasse fazer alguma coisa, você tinha que ir lá no disco e ficar lendo essas informações. Novamente, igual eu falei na aula passada, se toda hora você tiver que ir no disco para poder fazer alguma coisa, você vai ter um problema sério de gargalo, entendeu? Um problema sério de desempenho. E aí, mais para frente, surgiu algumas abstrações do Hadoop, tá? Que faz quase que a mesma coisa que ele. Então, você tem o próprio Apache Hive e o Apache Pig, ok? E mesmo assim, esses caras ainda apresentavam um problema de performance, porque tinha que fazer a leitura frequentemente no disco. Quando você faz uma leitura demais no disco, você tem problema de input e output. E aí, então, surgiu o Apache Spark, ok? Esse Apache Spark aqui, ele tem uma história que iniciou em 2010, ok? Com a primeira versão Alpha 01, feita estritamente para trabalhar em cima da arquitetura Hadoop. Ele foi melhorando esses conceitos e hoje, em 2020, né, ele já está desacoplado do Hadoop, entendeu? E ele tem também a possibilidade de trabalhar com outros frameworks sem ser o Hadoop. Então, isso seria o cenário hoje de 2020. Tanto é que você pode trabalhar com ele sozinho, sem necessariamente trabalhar com o Hadoop, que é o que nós vamos fazer aqui de agora para frente. Ok? Como é que funciona, então, a estrutura da arquitetura desse cenário de Big Data? Você vai ter um contexto do qual você vai estar gerenciando, um contexto da sua aplicação, então vai ter um cara gerenciando esse cara aqui. Ele vai passar esse contexto, cada nó desse contexto vai ser passado para um gerenciador, ok, de cluster, e esse gerenciador de cluster que vai distribuir a tarefa entre os workers, ok? Isso daqui é como se fosse um balanceador de carga. Se você olhar aqui, ó, a imagem é igualzinho um balanceamento de carga lá de redes, ok? De servidores de aplicação. Não muda, só troca os nomes. Então, você tem aqui um pool de requisições, você passa pelo load balance, ok? E o load balance define para você qual máquina que vai atender a sua requisição. Do mesmo jeito aqui, você tem um pool, ok? De contextos para você processar, você passa por um cluster manager, ok? E esse cluster manager define, escolhe quem que ele vai estar distribuindo essa tarefa de execução entre os workers.
ok? Um pouco diferente do balanceador de carga é que no balanceador de carga, não necessariamente ele tem que fazer o join de lá para cá, depende da estratégia de balanceamento de carga, ok? Aqui, há uma necessidade depois de pegar o resultado que foi produzido no Worker 1, no Worker 2 e no Worker 3, entendeu? E retornar para o Cluster Manager para que seja feito um join e aí você retorna para o contexto. A única diferença é essa, mas, isso daqui que eu acabei de falar, existem alguns balanceadores de cargas que também têm a necessidade de fazer dessa forma, ok? E aí, quando você estiver executando isso daqui, você vai ter uma área de memória compartilhada, ok? E a tarefa 1, a tarefa 2, a tarefa 3, a tarefa 4 vai ficar fazendo uso dessa parte, dessa memória compartilhada para poder fazer o processamento, né, e a junção de todas essas atividades. Se tiver que haver algum mecanismo seu, alguma intervenção sua, muito específica da sua programação, em relação ao sincronismo de dados, é nesse executor aqui que você vai ter que implementar isso, ok? Mas, nativamente, ele já vem com certo tipo de controle aqui para a gente, ok? Quais são os princípios do Spark? Ele tem que ser simples de usar, você vai perceber isso. Ele tem uma linguagem de programação própria, tá? Ele é performático. Ele é escalável com um arquivo de configuração muito simples, e nós vamos mostrar isso também na próxima aula. Nessa aula de hoje, a gente vai rodar ele no cluster local. Ele tem que ser tolerante a falhas. O que isso significa? Se eu desligar um cluster, ok? Isso não deve impactar na parte de eu perder informação, pode impactar no desempenho, mas eu não posso perder informação. Então, é isso que está querendo dizer, que é a parte de tolerância à falha. E ele tem que ser para propósito geral, né? O que significa isso? Tem que atender aos mais diversos problemas, entendeu? De sistemas computacionais, software A, software B, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não interessa, ele tá com esse propósito de conseguir pegar isso daqui, o seu problema, quebrar esse problema seu em várias outras tarefas, distribuir esse processamento, depois recuperar isso, juntar e devolver um resultado. Entendeu? Esse seria o propósito que ele tem para poder fazer. Ok? E para ele alcançar desempenho, a base de dados que você carrega nele, ele replica na memória de todos os outros workers, ok? Que são os escravos. Qual que é o ecossistema dele? Ele possui algumas formas, entendeu, de programação. Nativamente, ele trabalha com Scala, que é o que a gente vai trabalhar aqui na aula, mas nada impede de você utilizar a biblioteca PySpark. A biblioteca PySpark, ela é bem transparente, ela não te dá dificuldade nenhuma, e já conecta no seu Spark, ok? Se você quiser trabalhar com Python. Da mesma forma, existe uma biblioteca para R, ok? É super tranquilo. Então, a gente vai fazer os nossos exemplos em Scala, porque a gente está querendo trabalhar com Spark. Ele trabalha com algumas linguagens, com algumas bibliotecas, ele tem bibliotecas específicas para processar stream, ele tem bibliotecas específicas para grafos, ok? E imagens, e ele tem bibliotecas específicas para machine learning, certinho? Ele já traz alguma coisa aí. E se você tiver com a necessidade de fazer SQLs, etc., ele tem uma biblioteca também para o SQL. Tudo isso daqui é abstraído pela camada de core dele, pela engine dele, ok? Certinho? E essa engine dele trabalha em vários tipos de gerenciamento. Lembra quando eu falei para vocês que eu tenho aqui nessa imagem aqui, o Cluster Manager? Aqui, o Cluster Manager. Esse Cluster Manager aqui, ele pode ser feito de 3 formas, ok? Nós vamos utilizar aqui no nosso conceito o padrão do Spark, que é o Yarn, ok? Mas eu posso adotar o Mesos e eu posso também adotar o Spark Scheduler. Vai depender de como você está querendo fazer essa distribuição, vai depender do problema que você está adotando. Eu posso fazer um armazenamento de disco local, ler um TXT, ler alguma coisa nesse sentido e transformar ele, entendeu, num banco de dados RDD, resiliente. Eu posso pegar um banco de dados que já é, por exemplo, lá no Hadoop, né, resiliente aqui, File System, Hadoop Distributed
file system. Então, eu posso trabalhar com esse banco de dados aqui do Hadoop, posso trabalhar com esse formato aqui da S3, posso trabalhar com RDMS e posso trabalhar com NoSQL, ok? Esse cara aqui é o banco de dados estruturado. Esse cara aqui é banco de dados não estruturado. Eu posso trabalhar com qualquer um desses formatos ao mesmo tempo, inclusive, tá? Não necessariamente, se eu fizer um código só com local, vai ter que ser só local, não. Eu posso toda hora estar roteando isso daí sem nenhuma perca, ok? Então, essa seria a arquitetura do Spark, a arquitetura básica, né? Claro que se eu abrir esses caras aqui, essas caixinhas, eu posso quebrar e aprofundar nela. Beleza, então como que nós vamos fazer o nosso cenário aqui? Na máquina que eu e o Luiz Mário preparamos, dentro da pasta /home lá, ok? Vai ter uma pasta chamada Big Data, e dentro dessa pasta Big Data vai ter várias versões de coisas nossas lá. Uma pasta que vai estar lá dentro é a pasta Spark, ok? Essa pasta Spark, se você acessar ela e acessar a pasta bin, dentro dela vai ter vários arquivos do qual você pode executar. Se você executar o Spark Shell, entendeu? A sua máquina já pode aceitar comandos em Spark. Então, por exemplo, aqui, ó. Se vocês importarem a máquina de vocês no VirtualBox, quem tiver acesso ao laboratório já pode ir fazendo isso também, tá? Quem tiver sem acesso lá por conta das limitações de máquinas e puder fazer na sua máquina local, quem tiver uma máquina melhorzinha, eu agradeceria, porque aí a gente libera alguns IPs lá para quem está com dificuldade de máquina. Por exemplo, na minha máquina aqui, não dá para poder processar isso, porque como a placa de vídeo dela é limitada, só o fato de eu colocar outro monitor e ficar compartilhando a tela, ele fica dando umas travadinhas. Por isso que eu estou usando a máquina lá do laboratório. Se eu iniciar essa máquina aqui de ETL, tá? Só um detalhe para vocês. Vamos dar uma passada aqui. Quando você importar a máquina sua de ETL, você vai aqui nesse menu aqui de configurações da máquina, ok? Aqui vai estar tudo pretinho, porque a máquina está executando, ele não deixou alterar. Lá, o que você tem que fazer de alteração nessa máquina para funcionar lá no nosso laboratório, ok? E depois para funcionar no cluster. Você tem que vir aqui na rede, vir na... Não, desculpa, é aquela mesma máquina que o Luiz usou na aula dele? Isso, é a mesma máquina, pode subir ela. Ok? Então, o que você vai ter que fazer aqui, ó? Você vai ter que... Deixa eu parar essa máquina aqui. Beleza, então eu vou printar essa informação para você, porque é necessário. Você vai ter que vir na máquina aqui do VirtualBox, que você carregar. Certo? E você vai ter que vir aqui, ó, e clicar nesse botãozinho aqui, ó. Por que isso é necessário? Tem que trocar o MAC address da placa de rede. Por quê? Nós estamos importando tudo da mesma máquina, não é isso? Então, todas elas possuem o mesmo MAC address. Então, entrem em cada máquina sua e só clica nesse botãozinho aqui, ó, para ele poder trocar esse número aqui, ó, porque senão, quando você for subir o cluster, vai ter duas máquinas com IPs diferentes e com MAC address igual. Isso não pode acontecer
em redes de computadores. É a mesma coisa de você ter duas pessoas com o mesmo CPF, não pode, entendeu? A outra coisa que vocês poderiam fazer, para a gente não ter problema com o nosso cluster lá no laboratório, quando tiver lá, ok? É lembrar de vir aqui, ó, e trocar para modo bridge. Vocês vão receber a máquina aí em modo NAT. Então, trocar de NAT para bridge. Ok? Então, essas são as duas coisas que vocês têm que fazer antes de iniciar. Aí eu vou mostrar mais coisas aqui para você. Deixa eu abrir meu WhatsApp web aqui, que eu nem percebi que ele estava fechado. Deixa eu colar lá para vocês armazenar essa informação aí. Professor, onde que baixa esse ETL? Naquele link que eu mandei no WhatsApp web, tá? Mais para cima eu coloquei 2 links. Lá no grupo. Ele é gigante, né, professor? São 11 gigas. 11 gigas, eu baixei ele. Olha só, você pode baixar pelo Google Drive, ok? Ou você pode baixar pelo Mega. Eu não vou retornar o endereço do Mega aqui, porque o Mega, quando fica saindo pelo mesmo IP, ele acaba reclamando. Lá no laboratório, nós não precisamos baixar lá, viu, pessoal? Lá no laboratório, máquina, você digita esse comando aqui, ó. Ô, Djalma. Essa imagem é a mesma que o Luiz Mário usou no módulo anterior? Isso, é a mesma. Ah, tá. Tá? Beleza, valeu. Olha só, nas máquinas do Lab, não precisa baixar pela internet. Eu já baixei e deixei uma cópia na máquina .77. Você pode acessar pelo endereço abaixo, digitando no executar. Djalma, onde é que você está escrevendo isso? Eu estou escrevendo para vocês lá, eu estou escrevendo lá no WhatsApp, que eu vou mandar para vocês. Tá? Ah, tá. Isso é se vocês estiverem lá no laboratório, tá? Quem estiver em casa tem que baixar, obviamente, mas quem estiver lá no laboratório não precisa baixar, porque são 11 gigas, você pode copiar de uma máquina para outra, ok? Se você abrir a máquina 77, você vai ter essa máquina virtual lá. Você copia e cola em algum lugar dentro da sua máquina. Ok? Vou mostrar isso agora. Aguarda só um pouquinho, Djalma, só um minutinho. Tudo bem. Você está fazendo lá na sua máquina local ou lá no laboratório, Dario? Eu estou fazendo lá no laboratório. Até para depois a gente clusterizar, né? Isso. Usuário é aluno e sem aluno, né, Djalma? Isso mesmo. Se não der certo, você tenta com a senha COVID-19. COVID-19, né? COVID-IF19, com a letra C maiúscula. Deu certo, aluno. Beleza, ótimo. Professor, o arquivo está em qual pasta? Digita nesse endereço 92.168.107.77, pode entrar na pasta pública, eu não lembro qual que é o nome. Mas agora eu vou acessar e eu vou verificar. Está na pasta aluno, professor. Na pasta aluno, né?
eu estou colocando lá no grupo, é só no cenário da sua casa, tá? Lá nos nossos laboratórios não precisam ter esse problema. Certinho? Esse cenário aqui, ó, de paginação, de processador e poder habilitar aqui, ó, mais de um processador, como o laboratório tem 6, tem 12, eu coloquei que a minha máquina virtual vai trabalhar com 6, entendeu? Djalma, é a parte da ponto VirtualBox, né? Isso. Não, ponto VirtualBox, não, é tl.ova, é o arquivo. Então tá, no meu caso aqui, vou iniciar a máquina virtual lá. Está copiando, deve demorar um pouquinho. Isso, aí, no caso, eu quero só mostrar antes da gente ir para o almoço, porque falta só poucos minutos para não entrar muito e atrapalhar nos compromissos de vocês. Eu vou só mostrar na minha máquina aqui só a parte de como habilitar o Spark, onde é que ele está, e aí a gente volta depois do almoço e eu reviso isso daí com vocês. Se por acaso a máquina da VirtualBox de vocês, elas saírem ou bloquearem a tela, usuário ETL, a senha ETL. Então, no meu caso aqui, ó, se por acaso ele pedir, A máquina está moendo lá, Djalma. ótimo. Não, então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos deixar essas máquinas processando, e aí, no retorno do próximo intervalo nosso, eu já volto e a gente já fala desse assunto, porque já são 10 para meio-dia, ok? Mas eu vou estar aqui online, eu só estou querendo liberar quem já fez e já está tranquilo. Se quiser ir para o almoço, às 13 horas eu já estou aqui. Se vocês quiserem vir mais cedo, estou por aqui. O meu almoço é muito rápido. Beleza? 13 horas.